E aí, mulher e homem, seja bem-vindo ao canal. Para você que tá chegando agora, você tá no canal certo, que você quer saber como funciona um casamento com um gringo, tá? Na experiência de noiva, tá, gente? Eu não tô falando como advogada, mas sim como noiva, tá? O que acontece? Tem muitas pessoas que têm as dúvidas sobre imigração, sobre visto. Eu vou deixar alguns vídeos aqui, vou fazer mais vídeos sobre isso, mas hoje, especificamente, eu vou contar minha experiência de vida. Como foi eu chegando aqui nos Estados Unidos após o visto K1, tá? Gente, eu confesso pra vocês que eu vou tentar ser breve, tá? Eu vou abrir meu coração, eu vou me expor aqui a minha vida pra vocês, porque eu sei que tem pessoas que realmente têm as mesmas dúvidas que eu tinha antes. Então me desculpe se o vídeo ficar muito longo, tá, gente? Mas eu realmente preciso contar essa parte pra vocês que realmente estão interessadas, tá? Lembrando que a minha vida não significa que vai ser a sua, tá? Não é que todas as experiências são similares, mas pode ser uma ajuda, tá bom? Por isso que eu tô fazendo esse vídeo pra você. Porque eu sei também que tem muitas pessoas, muitas mulheres e meninas novas, pessoas novas que têm esse sonho de casar com um gringo, tá, gente? Ou com um americano, tanto seja mulheres à procura de noivos americanos, quanto homens à procura de noivas americanas. Então eu vim aqui esclarecer um pouquinho da minha experiência pra vocês, tá? Contar, na verdade, né? Então vamos lá. Quando eu conheci meu esposo, eu conheci ele no site. Pra quem não sabe, o site é Latineiro. Foi o site que eu conheci o meu esposo, tá? E aí, quando eu conheci o meu esposo, a gente conversamos muito sobre abuso de relacionamentos tóxicos. Tanto de mulher quanto a homens, tanto de homem quanto a mulher, né? Isso acontece muito, tá? Então, o meu maior medo era casar com uma pessoa aqui, eu estando aqui fora, sem suporte nenhum de família ou amigos, e essa pessoa abusar de mim aqui, tá bom? Então, eu deixei isso bem claro com meu esposo, que eu tinha esse medo. Então, meninas e meninos que me perguntam como é que foi, como é que eu convenci o meu esposo. Gente, é o seguinte, foi tudo muito planejado antes de eu vir pra cá, tá? Na descrição do site que eu coloquei lá, porque você precisa de colocar uma descrição, na descrição do site eu coloquei que eu tinha 2 defeitos, que eram mais notáveis, assim, né? Que era fundamental para o padrão, assim, das pessoas que são casadas. Então, esses seriam 2 defeitos. Um deles, gente, é que eu não queria ter filho, tá? Não adianta quanto a pessoa ganhasse, quanto a pessoa fosse rica ou não, que poderia me dar uma condição financeira melhor para mim e para o meu filho. Eu não queria ter filho e até hoje eu não quero ter filho. A segunda, gente, é que eu não gosto de cozinhar, tá? Sim, Vanessa, como é que casa assim? Sim, por isso eu deixei bem, como é que eu vou dizer pra vocês? Bem assim, claro, o que eu queria, tá? Eu não queria ter filhos e eu não gostava de cozinhar. Não que eu não cozinhasse, eu gosto de cozinhar em fornos. Bom, enfim, isso é vídeo para outro assunto, tá? Esse é assunto para outro vídeo, né? Tô falando o contrário. Então, gente, eu sempre deixei assim na descrição bem certinha, tá bom? Bom, eu deixei na descrição esses 2 defeitos porque eu não queria que houvesse problemas futuros, tá? Então eu preferi escrever isso na descrição, porque as pessoas que chegassem no site, lissem a minha descrição e não gostassem, achassem que eu fui muito exigente com isso, então que eu procurasse uma pessoa que seja o padrão para eles. Mas eu realmente estava escrevendo o meu padrão, meu estilo de vida e algo que eu não gostava, tá? E que eu não quero. Então, eu deixei muito bem claro, tá? Sobre preferência, não de homens, mas a preferência, gente, o que eu tinha é a preferência de lugar onde eu iria morar, se caso eu casasse com uma pessoa, tá? Bom, todo mundo sabe que eu queria muito casar com um cidadão americano específico. Sim, eu tinha uma preferência. Não de cor e de aparência, mas que seja americana. Era meu sonho desde menina, tá? Casar com um americano. Então, eu sempre deixei muito bem claro a minha preferência é que não morasse no interior. Que isso, mano? Você já tem preferência, quer escolher? Sim, gente, você é a dona da sua vida, você pode escolher o que você quiser, tá? E a minha escolha foi de não morar no interior, porque eu já tentei antes e realmente me dá um tédio, gente, me dá muito tédio. Eu não consigo morar no interior. O silêncio ele me causa pânico, tá? Não que eu não goste de paz, eu amo paz, silêncio, mas eu amo quando eu abro a janela e tem a cidade, coisas acontecendo lá fora, me dá vontade de viver, fazer coisas. Quando eu estou no interior, eu só sinto vontade de comer, 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 comer e parece que a hora não passa. Não funciona pra mim. Eu já tentei,
realmente a paz, gente, só interior, porque a paz no interior, né, na cidade do interior, não é pra mim. Bom, quando eu curto os lugares de natureza, assim, eu amo, pra mim no máximo seria entre 2 a 4 dias. Passando disso, eu já começo a ficar no tédio, agoniada. Então, gente, eu deixei bem certinho ali na descrição, bem claro, para que nada causasse frustração no relacionamento futuramente, tá? Então, isso daí foi o que eu escrevi na descrição. Vanessa, você estava sendo muito exigente. Sim, mas tinha pessoas escrevendo para mim mesmo assim, tá? Então, assim, eu acho que quando você é mais honesta no que você quer, não de maneira grossa, tá, gente? Eu acho que tudo é falando de uma forma dócil. Só que quando você está escrevendo, você tem que ter muito cuidado da forma que você vai escrever, porque quando a gente fala é diferente de quando a gente escreve. Então, quando você lê, às vezes pode soar um pouco agressivo ou bruto, tá? Então, eu escrevi de uma forma que ficasse um pouco mais dócil, mas eu expliquei por que eu não queria ter filho. Aí você me pergunta, Vanessa, você foi muito exigente, hein, mulher? Tu teve sorte. Gente, eu não acho que é sorte, não. Eu não acredito nesse negócio de sorte quando você tá tentando muito uma coisa, tá? Eu acho que é persistência, esse é o segredo. Persistência. Por quê, gente? Tinha muitas pessoas que mesmo assim, com as minhas exigências, conversaram comigo muito, tá? Então, assim, eu realmente estava sendo seletiva porque você é o dono da sua própria vida, como eu sou o dono da minha vida, tá? Então, a gente pode escolher o melhor pra gente, tá bom? Então, eu não ia me sujeitar a fazer uma coisa que eu não estava satisfeita com aquilo, tá? Então, eu deixei muito, muito bem claro. E a mesma coisa, a relação do interior, gente. O interior realmente, se eu ficar muito tempo, me causa depressão, me causa tédio, tá? Então, isso é muito complicado, porque isso me deixa... causa frustração, né? Pra falar a verdade. Mas enfim, vamos pro próximo. Bom, gente, antes de casar, eu tinha um apartamento alugado em Londres, tá? Com muito sufoco, tá, gente? Foi muito difícil para conseguir e muito dinheiro. Quem mora em Londres sabe, gente, que não é fácil, tá? É duro e é tudo muito caro. Então foi com muito suor, muita dificuldade eu consegui alugar o apartamento. O meu esposo, ele queria ser muito rápido nesse período, nesse processo aí do K1 Visa, né? Que no caso é o visto K1, que é o visto de noiva. Só que, gente, como as coisas não foi muito fácil pra mim em Londres, assim, não fácil de sofrer, mas as coisas realmente difíceis e muito caro, eu falei com meu esposo, eu pedi ele que esperasse pelo menos um ano para que eu possa juntar um pouquinho mais de dinheiro, para não ficar tão independente dele, porque eu sei que esse processo do K1, com visto K1, né, que eu tanto falar em inglês aqui, em português, já mistura tudo, mulher. Que o visto K1, gente, é complicado, você fica um período de tempo sem trabalhar, um período de tempo que você não pode nem estudar, você não pode, tá? Tem que esperar, primeiro é a licença de você trabalhar e depois o visto temporário de 2 anos para você. Então, como eu sabia, eu comecei a pesquisar sobre isso e ler um pouquinho mais, então eu falei com meu esposo que eu precisava de pelo menos um ano, tá, gente? Eu queria pensar direitinho, porque a minha vida financeira, ela ainda era a minha prioridade, tá? Por mais que eu queria casar com um cidadão americano, a minha vida financeira, ela estava numa situação tão boa, tão tranquila, que eu não queria largar tudo, tá? Eu estava pensando 2 vezes se eu realmente ainda queria casar, porque eu até desisti do site um tempo e depois meu esposo apareceu, tá? Tinha pessoas ainda escrevendo pra mim, mas, sabe, eu não estava muito interessada não, porque aconteceu situações, isso é caso para outro vídeo, tá? Eu vou fazer vídeo falando sobre isso, porque que eu cancelei um tempo, assim, o site aí de gringos, para conhecer gringos para casar, tá? Mas enfim, então eu tava realmente ali pensando no que eu ia fazer da minha vida, porque eu tava vivendo uma situação tão tranquila, financeiramente estável, eu tava muito bem. Então eu tava pensando, será que eu vou casar agora e largar tudo? É muito difícil, gente, é muito difícil porque tem um sentimento ali. Tem a saudade, gente, que olha, quem namora à distância, principalmente meu esposo, ia e vinha dos Estados Unidos e ia para Londres o tempo todo. Então também tem um custo, tá, gente? É complicado sim, dá muita saudade, sim, entendeu? Às vezes dá vontade de largar tudo, dá, mas a gente tem que pensar primeiro, tá, gente? Principalmente na parte financeira, que não é fácil, tá? Meu esposo dizia que ele não aguentava mais namorar à distância.
que aquilo ali estava realmente incomodando ele um pouco, ele estava sentindo falta. E quando o meu esposo ia para Londres, ele ficava no apartamento comigo. E como eu não gosto de cozinhar, eu fazia muito pratos de forno, né? Porque era muito mais fácil para mim. E às vezes eu ia trabalhar, quando eu chegava, ele fazia também. Então era uma ajuda, né? E eu pensei, nossa, vai ser muito bom, bem tranquilo nós dois juntos, né? E aquilo ficava ali pensando, gente, será que eu fico com ele? Será que não? Será que eu caso? Será que não? Então, gente, é bem complicado. Enfim, meu esposo falou assim pra mim, ele me ligou e falou assim, Vanessa, vamos acabar logo com isso, tá? A gente não precisa perder tempo. E eu não entendia porque que ele estava correndo muito com o tempo. Ele não queria perder tempo com isso. Eu acho que ele realmente estava à procura de uma esposa para casar mesmo. E eu falei assim, olha, eu não tô preparada. Ele falou assim, até quando a gente vai esperar adiar isso? Custa para ir, né? Não tô reclamando do dinheiro e tal, mas claro que ele tava, né, gente? Mas ele falou dessa forma, não estou reclamando. É custo para lá e para cá viajar, não é fácil. Eu tenho meus trabalhos, tenho as coisas para resolver. Aí eu falei assim, o que você quer? Você quer terminar? Porque eu não quero me sentir pressionada a isso, eu não quero te pressionar também. Eu entendo, se você quiser arrumar uma pessoa, eu realmente estava muito confortável naquele momento. E aí ele foi bem direto, ele perguntou para mim, o que é a situação financeira? Eu falei assim, sim, é onde eu estou morando, as pessoas que eu estou vivendo, está sendo maravilhosa. Todo mundo aqui em Londres é bem tranquilo. Então, pra mim, é bem tranquilo isso. E eu escuto tantas coisas dos Estados Unidos que eu não tô preparada ainda. E meu esposo falou assim pra mim: você não sabe até quanto vai a sua situação financeira, tá? Se ela vai continuar boa. Você não sabe quanto que ela vai ficar boa. Se ela vai ficar boa até hoje, até amanhã. E aí eu não entendi por que ele falava daquela forma, mas é o que ele quis dizer. É que aqui nos Estados Unidos tinha muitas oportunidades. E por eu ser uma pessoa incrível e uma pessoa inteligente e que eu gosto de trabalhar, então seria uma oportunidade muito boa para mim também viver aqui. Só que, gente, é uma coisa que eu tinha na minha cabeça e eu comecei a me abrir um pouquinho mais com meu esposo, conversando com ele sobre o que passava na minha cabeça. É o seguinte, eu nunca tinha trabalhado para outra pessoa, tá? Eu tinha trabalhado no período, acho que 14, 15 anos, que eu entregava folheto na rua, tá? Panfleto, né, que fala. Panfleto, eu lembro que eu trabalhava, era R$ 20, gente, o dia. Eu lembro disso na época. E logo depois eu fui trabalhar no salão, tá, gente? Eu fazia mega hair. Então, eu ganhava bem. E depois eu fui pra Londres e comecei a ganhar bem também, porque eu alugava cadeiras, fazia as outras coisas, trabalho, vendia cabelo, trazia cabelo do Brasil também. Enfim, gente, eu tinha o meu dinheirinho, né? Eu era a minha própria patroa. Então, eu não queria, porque nos Estados Unidos você tem que fazer licença, e eu sabia disso, tirar licença para cabeleireiro, para tudo, né? Você tem que tirar licença aqui. E aí eu sabia que não seria tão fácil como Londres, tá? E você tinha que ficar um período ali estudando, fazendo as coisas. E eu pensei, gente, até chegar o visto, né? Primeiro você tem que ficar um período de tempo até esperar a licença para trabalho. E eu não quero trabalhar para ninguém. Eu quero trabalhar para mim, né? E aí até essa licença de trabalho eu vou ter que estudar esse período. E eu acho que nos Estados Unidos é 1 ano para ser cabeleireira, tá? 1 ano, para manicure é 3 meses, mas é 1 ano para cabeleireiro e é muito cara, R$ 10.000. Eu não sabia disso até chegar aqui, tá? Então eu pensava de muitas coisas passavam na minha cabeça. Então eu fui muito direta com meu esposo, eu falei assim, olha, eu não quero chegar nos Estados Unidos e ter que trabalhar para alguém, ou trabalhar num trabalho muito difícil, porque o meu trabalho, por mais que eu fique em pé o dia inteiro, eu consigo um dinheiro muito bom, entendeu? E eu ganho dinheiro para mim mesma, é meu, eu só preciso pagar o meu aluguel. Então eu não quero isso. E meu esposo falou assim, Vanessa, eu sou financeiramente estável, eu tenho um trabalho muito bom e eu vou dar todo o seu suporte e apoio. Já que a gente não quer ter filhos, não tem por que se preocupar, né? Então, o que ele quis dizer é que não precisava de eu me preocupar com isso. Mas, gente, quando você é independente, não que você não aceita, que já teve pessoas que eu namorei que me ajudou financeiramente, não é isso. É o medo da dependência financeira, sabe? É mais isso. Eu acredito que seja mais isso. Daí você sabe, né, gente? Começou as propostas do meu esposo. Aqui nos Estados Unidos tem mais oportunidade, eu vou te ajudar com tudo, isso e isso. Tem muitas pessoas que moram na Europa que têm o sonho de morar aqui, mesmo sendo europeu.
E aí eu falei pra ele, eu tenho um amigo que é inglês e ele quer morar nos Estados Unidos, né? Então a gente vê que não é só o sonho brasileiro ou latino, tá? Até ingleses também têm sonho de morar aqui nos Estados Unidos, por mais que seja muito mais fácil eles viajar aqui para os Estados Unidos com mais frequência, tá? Mas tem muitos que ainda têm sonho de morar aqui. E o que eu disse para minha esposa foi o seguinte: eu tinha muito o sonho de morar aí nos Estados Unidos, muito, mas com o tempo esse sonho foi apagando, tá? Então agora eu penso em ir sim, mas com visto de turista. Eu vou ver se eu faço o visto de turista. E aí minha esposa falou assim, não, tu não vai vir com visto de turista mesmo, porque se você chegar aqui eu vou te perder para outro americano, porque você tem muitas qualidades que muitos homens procuram. E aí, gente, enfim, a gente até riu junto, foi até gostosa a conversa, foi muito boa. E aí, gente, depois disso conversamos por meses dos nossos planos, tá? Ou seja, eu disse pra ele, no Brasil tem uma expressão que dizemos que quem casa quer casa, tá? E comigo não é diferente. Eu não quero morar com sogra, porque eu já vi muitas coisas, gente, de sogra. Olha, é complicado demais. E meu esposo disse, claro, eu só moro com a minha mãe, porque eu vim de Singapura, ele morava em Singapura. E eu morava com amigos, eu morei sozinho também, mas porque eu voltei para os Estados Unidos, agora eu estou aqui fazendo companhia para minha mãe e minha mãe fazendo companhia para mim. Então pensei assim, então tá bom, bacana, mas quando a gente casar, a gente vai morar na nossa casa, né? Ele disse assim, na nossa casa. Outra coisa que a gente conversou bastante, gente, sobre brigas, tá? Frustração de relacionamento. Não prometemos nada, porque eu não trabalho com promessas, eu não funciono com promessas, tá, gente? Eu funciono com conversas e planejar as coisas. Então, o que eu conversei com minha esposa é o seguinte: se a gente tivesse um dia ruim, a gente não tentasse jogar um no outro. E aí, na época, a gente nunca tinha brigado. Então, eu falei: quando a gente quisesse conversar ou brigar, respira um pouco, não ofende. Eu acho isso tão feio, tão feio. Conversamos tanto sobre isso, gente, e parecia que já estava tudo muito certo, né? Até aí tá tudo muito ok. Ok, então vamos fazer o visto, vamos fazer tudo certinho. Você não precisa se preocupar, Vanessa, foi o que ele falou. Você terá uma vida confortável, isso e isso aqui. E eu disse sim, mas eu também terei o meu trabalho. Então, ok. Fizemos o visto, né? Planejamos o visto de K1, que era o visto de noiva. Visto aceito, e aí aconteceu, né? Minha esposa sempre preocupa. A forma dele, não sei, gente, pode ser capricorniano, pode ser o jeito do capricorniano, é diferenciado de cuidar, sabe? É um pouco chatinho. Não de ciúmes, não, porque geralmente minha esposa não tem ciúme, não. Mas a forma de cuidar é muito controladora. Ele quer ter certeza que aquilo ali tá todos os pingos nos is, tá? Então, você que não assistiu o vídeo aí, que eu falo sobre a minha entrevista do K1, você vai entender, tá? Por mais que eles são assim, tem esse jeitinho um pouco chatinho, mas no final você vai entender aí o visto do K1, visto de noiva. Se você assistir, você vai entender um pouquinho. Voltando aqui, gente, tudo certo, visto aceito. Agora presta atenção, mulherada, presta atenção, tá? No que eu vou falar agora. Bom, vamos lá. Eu vou te contar aqui o conto da princesa depois que ela casou no Felizes para Sempre. Sabe que ninguém te conta? Eu vou te contar aqui. Bom, gente, quando o visto de turista é aceito, eles te dão um papel, tá? Eu explico isso no vídeo aí do K1, visto de noiva, na imigração. Eu explico isso no vídeo. Nesse papel, gente, está escrito que a imigração americana, ela dará o apoio à noiva americana que sofrer abusos, tá, gente? Então, eles deixam ali o telefone da polícia, tá bom? Visto aceito. E lá vamos nós, né, no tal famoso sonho americano, tá, mulher e homem? Foi eu lá pros Station. Vou postar aqui a foto para vocês, eu indo pro Station aí, né, no avião, toda feliz, esperançosa com tudo, né? E eu e meu esposo cansado também, né?